Olá, começa agora a Força do Agro, o Brasil que dá certo. Aqui você tem informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Há 2 décadas a carne vermelha era saudável. Agora divide opiniões, muitas por visões veganas. Qualquer que seja a opinião, é preciso saber que a carne vermelha traz benefícios importantes. Nosso colunista Valderson de Souza. Oi, minha amiga Joyce, tudo bem? Que alegria estar aqui de volta com você, com o seu público também hoje, para a gente falar de um assunto controvertido, mas olha, muito tentador. Vem com a gente saber da carne. Clariana Colasso, nutricionista, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Joyce, é um prazer estar aqui. Vamos falar tudo sobre carne hoje, tirar todas as dúvidas de vocês. É isso aí, a carne vermelha é grande fonte de L-carnitina, um aminoácido que ocorre naturalmente em produtos à base de carne. Nós vamos colocar aqui uma comparação do teor de L-carnitina com vegetais, só para ter uma ideia. Enquanto 114 gramas de carne bovina tem de 56 a 162 miligramas de L-carnitina, a mesma quantidade de peito de frango tem de 3 a 5 e a mesma porção de bacalhau de 4 a 7. E vamos deixar na tela aí sobre outros vegetais só para ver a importância. Doutora, quais as funções da L-carnitina no nosso corpo, no nosso organismo? A L-carnitina vai ajudar ao gasto energético, né? Então, existem até alguns suplementos alimentares que são compostos aí de L-carnitina para a gente aumentar aí a queima de gordura. Então, ele é bem específico no nosso corpo, por isso que a gente fala, quando a gente come carne, de uma certa forma, a gente está consumindo energia e gastando ao mesmo tempo até para a sua digestão. Então, ele é essencial para o nosso corpo para queimar aí gordura. Valderson, e entre as carnes vermelhas tem a bovina, a suína é carne vermelha, tem o cordeiro, o cabrito. Tem as aves também, tem muita ave que tem carne vermelha também. Mas sabe uma coisa muito interessante, Joyce? Até hoje, o suíno é controvertido. Não sabe muito bem se ele é classificado como carne vermelha ou não. Os outros não. Os mamíferos, de modo geral, porque eles são predadores, né? Então, eles têm aqueles mamíferos que são totalmente carnívoros ou aqueles mamíferos como nós, humanos, que, teoricamente, nós somos onívoros. A gente pode comer de tudo. Porém, esse tudo é muito relativo, né? Porque tem restrições culturais, tem restrições religiosas e, às vezes, nós desenvolvemos no nosso corpo alguns distúrbios que impedem que a gente consuma, por exemplo, a carne, que é tão fundamental. Eu sempre lembro de um período da minha vida que eu tinha problema de ácido úrico e que os médicos, os urologistas diziam para mim, corte a carne. Era duro, mas tive que cortar um período, ainda bem. Por isso que a gente fala tanto do equilíbrio, né, Joyce? Porque a gente tem essas restrições alimentares e muitas questões também são por escolhas, né? Muitas vezes até ideológicas, mas que trazem complicações que a gente precisa balancear de outras formas, até com suplementação. Exatamente, equilíbrio, moderação é tudo. Daqui a pouco nós já vamos falar aqui sobre a quantidade, a recomendação de consumo e também sobre os veganos. Doutora, faz bem, ajuda aí para a saúde do coração, né? A carne em si, ela ajuda porque a gente também diminui outras coisas, né? Outros alimentos, principalmente os açúcares aí. Então, com equilíbrio e moderação, lembrando que a carne também é fonte de gorduras saturadas, né? E colesterol, então a gente precisa tirar principalmente a gordura que está aparente e evitar que a gente consuma essa carne na imersão de óleo. Então, tudo que a gente puder fazer, grelhada, cozida, assada, é muito melhor do que frito. Sempre. E o frito é tão gostoso, né? Porque às vezes a pessoa tem, eu preciso comer carne, então eu vou comer um bife e aí eu faço a milanesa, né? Eu coloco lá na imersão. Então, assim, a carne já tem uma quantidade boa de gordura saturada, que se equilibrado faz bem para o nosso corpo, porque também é vital, inclusive, para a regulação dos hormônios, mas aí a gente não adiciona mais gordura a essa carne. Por isso que a gente fala para tirar a gordurinha aparente da picanha e tantas outras carnes. Ai, doutora, que maldade. É justamente tão Mas só tem que tirar. E também alimenta o nosso cérebro, né? A gente precisa um pouquinho. Agora, Valderson, os humanos sempre comeram carne. Nossos antepassados nas cavernas davam preferência a ela. Inclusive, era o que eles comiam, a carne de caça. Eles não sabiam plantar, né, Joyce? Então, demorou muito tempo para a comunidade humana se estabelecer em um lugar e começar a exercitar a agricultura. Eram nômades, né?
Para onde iam aqueles rebanhos de caça, a comunidade humana ia junto. E claro que a carne de caça era muito valorizada, porque a gente pensa em carne apenas como alimento, mas a gente tem que pensar também que desde a história da humanidade, comer a carne sempre foi um motivo especial. Tanto é que nós guardamos até hoje, sei lá, o peru do Natal, o lombo de tal época do ano, tal. Por quê? Tem um momento de compartilhar. Então, o comer a carne tem esse sentido de eu pertenço a esse grupo, eu faço parte dessa comunidade. Você já ouviu falar em manga para comer de colher? Dá só uma olhadinha. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. De fato, é o agro transformando vidas. Além de ser uma delícia, 10% do lucro é revertido para a Escola Olindina Roriz Dantas, que atende aí todas as crianças da região. Agora, doutora, voltando a falar sobre os benefícios da carne, ela ajuda também para quem tem diabetes, ela também é saudável? Também é super saudável, porque vai diminuir os picos glicêmicos da refeição. Então, às vezes eu quero comer batata, quero comer arroz, quero comer feijão. A carne, ela ajuda, junto com as leguminosas, a diminuir o pico glicêmico. O que é? Quando o açúcar se eleva muito no sangue. Então, a carne, né, a proteína em si, faz esse equilíbrio. E também, voltando ao assunto da carne, a gente precisa pensar que isso era mais energia também, né? Então, a pessoa comia algo mais gorduroso e mais proteico para trazer energia por muito mais tempo, até pelos períodos de percurso que as pessoas tinham, né? Então, quando a gente come uma refeição regada à carne, a gente se sente muito mais satisfeito por muito mais tempo. Então, também tem essa função na saciedade. Então, para os diabéticos que precisam regular muitas vezes aí a questão dos açúcares, ela é essencial. Agora, Valderson, às vezes a gente compra aquela carne no pacote, amaturada, parece sangue, mas não é sangue. Não, é mioglobina. É uma coisa muito estranha, porque parece sangue. Às vezes tem até uma lei, uma restrição que diz que se passar de uma determinada porcentagem, aquilo não se torna mais vendável, porque as pessoas acham que a carne está exposta em sangue. Mas olha, você que gosta de uma carne mal passada, de uma picanha pingando e tal, fique tranquilo, aquilo não é sangue. Eu acho que a doutora pode falar para a gente muito melhor o que é essa mioglobina e qual é a função dela no momento que nós comemos a carne. É uma delícia, em específico para quem gosta, né, de carnes mal passadas. Agora, a gente só tem que lembrar também da procedência da carne, né? Então, quanto mais a gente eleva a temperatura da carne, mais a gente mata os micro-organismos dela. Então, por isso que é importante ter esse processo de cocção. Então, se eu for comer carne vermelha, eu preciso fazer o quê? Comer uma carne mal passada, por exemplo, eu preciso de uma excelente procedência e não deixar ali na pia, muitas vezes descongelando em temperatura ambiente, esperando o tempo certo da alimentação, mas de certo ela não faz mal, pode e deve comer. Temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo?
Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Doutora, a carne também ajuda a perder peso? Ajuda a perder peso por conta da saciedade. Então, quando a gente tem uma alimentação hiperproteica, a gente acaba deixando de comer outros alimentos, principalmente ricos em açúcares. Então, ele vai promover mais saciedade, vai tirar aquilo que não faz tão bem da dieta, e aí, com muito equilíbrio, muito bem-estar. E também tem a questão até da L-carnitina, que ajuda aí no processo de queima de gordura. Então, ela se faz super necessário. E a carne, Valderson, por mais que às vezes ela esteja mais cara, mais barata, é um produto acessível e simples de preparar, né? Sim, Joyce. Tanto é que a gente pode dizer que dos anos 50 do século passado para cá, a carne se tornou extremamente popular, inclusive uma marca até da chamada do povão, da classe média, né? Média para baixo. Por quê? Porque a elite começou a ter restrições com a carne. Ah, eu sou vegetariano, eu não posso porque dá esse problema, dá aquilo. Tanto é que a gente pode até pensar que existe já um certo biotipo vegano. Daqui a pouco, quando a gente tocar nesse assunto, eu falo. Mas a carne sempre foi uma preferência, inclusive agora no Oriente, que a gente dizia que era praticamente impossível, China, Japão, Tailândia, toda aquela região, mas eles gostam da cultura do Ocidente, dos hábitos ocidentais. E eles já incorporaram não só a carne, os derivados de carne, como também os lácteos, de um modo geral. Agora, doutora, a carne também tem um antioxidante master, a tal da glutationa. Pesquisas aí associam a benefícios anti-envelhecimento, aumento de longevidade. Isso, Joyce, a gente comendo com moderação, né? Por que eu sempre falo isso? Porque existe todo um movimento aí do vegetarianismo, do veganismo, que exclui principalmente as carnes vermelhas e, se for o veganismo, qualquer tipo de derivado de animais. E é claro, é certo ou errado. Existem vários estudos científicos na atualidade que pode sim ser feita essa dieta se acompanhada por um nutricionista. Por quê? Porque muitas vezes vai haver uma necessidade de suplementação, principalmente de substâncias, elementos, micronutrientes que só tem dentro da carne vermelha. Então não é por ideologia que a gente pode esquecer desse nutriente tão essencial que faz parte da nossa saúde, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tem glutationa, é maravilhoso, a gente precisa aderir isso, mas quem não come precisa buscar em, muitas vezes, substâncias sintéticas para suprir a falta. Então, aí, pelo menos 2 vezes por semana, para quem come, se faz necessário comer a carne vermelha. Vamos lá, carne bovina, uma das cadeias mais importantes que o Brasil tem, com números realmente impressionantes. Coloquei na minha cola alguns números aqui para vocês verem. O VBP, Valor Bruto da Produção Pecuária no Brasil, 142 bilhões de reais. Mais de 9 milhões de animais abatidos por ano, 2,5 milhões de propriedades, uma área de pastos, 160 milhões de hectares, parte dela vem sendo devagarzinho doada para a produção de grãos, trabalho muito importante aí da pecuária. Vale a pena destacar as exportações globais, onde o Brasil lidera com quase 3 milhões de toneladas, simplesmente 23 a 25% do mercado mundial é do Brasil. Pagamento anual de impostos, pecuária não paga imposto? 160 bilhões de reais. Participação da carne bovina na exportação do nosso agro, 4,5%. Na exportação do Brasil, do agro, 9,4%. Então é impressionante a pulverização que nós temos, o elo nosso frigorífico que hoje
o mais importante do planeta, as empresas brasileiras, né, que abatem uma porcentagem muito elevada aí dos bois do mundo, e a imensa capacidade de agregação de valor que ela tem nos elos mais finais, como a distribuição varejista, o food service, né, o setor de serviços de alimentação, quantos restaurantes aí de carne nós temos, e a perspectiva muito importante de crescimento, porque com a urbanização nós temos um fenômeno na Ásia, na China principalmente, onde as importações de carne bovina crescem bastante, e o Brasil hoje é o país mais apto a fornecer para esse crescimento da demanda mundial. Então é isso, setor forte, competitivo, exportador, que gera grande arrecadação de impostos e empregos para as pessoas no Brasil. Tá contigo aí, Joyce. Valeu. Siga nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta, porque aqui você participa. Valderson, o que você nos diz sobre comer carne no café da manhã? Olha, para determinadas culturas em determinados lugares, tem várias partes aqui do Brasil que, inclusive, consomem carne de manhã, porque, como a própria doutora disse, é algo que vai te dar saciedade, vai te dar energia, vai te dar potência, e é também uma marca, aí eu tenho que falar um pouco da minha turma, vai dar uma marca de virilidade, de masculinidade. Tanto é que desde a mais antiga antiguidade até hoje, a marca de um cara, vamos dizer, valente mesmo, é ele fazer um bom churrasco, né? Saber botar uma carne no fogo, saber queimar a carne com qualidade, com categoria mesmo. Agora, de café da manhã, não sei, eu às vezes dá uma certa vontade, Joyce, porque você acorda meio para baixo, e aí eu lembro que quando eu quis ser vegetariano, nos meus tempos de faculdade e tal, foi legal, fiquei magrinho, mas eu fiquei verde e o intestino não funcionava. Eu fui no médico, não, você vai ter que voltar a comer carne. Não pode, doutor, não pode. Eu descobri que é isso, como a própria doutora disse, pelo menos 2 vezes tem que ter lá um bom naco de carne. Para quê? Para a gente também, como eu sou da turma dos homens, né, a gente tem um pouco também de macheza, né, de virilidade. Dá para fazer isso no veganismo também, viu, gente? Mas aí precisa fazer bastante supervisão aí da alimentação para ter o aporte nutricional. A gente fala, né, o brasileiro, graças a Deus, né, inclusive até pela questão de toda a expansão da carne, enfim, tudo que tem se feito no agro, mas a gente tem mais acessibilidade, né? Então, o acesso é muito mais fácil, isso é maravilhoso, porque a gente precisa realmente de nutrientes, principalmente o ferro, que a gente praticamente só encontra na carne. Claro, mas eu como folhas, eu como couve, que é rico, eu como beterraba. Meu amor, a gente precisa comer a plantação inteira, muitas vezes, para conseguir uma porçãozinha de carne. Então, no café da manhã, teoricamente, aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, né? Mas é muito melhor comer um pedacinho de carne, até uma carne refogadinha, uma carne seca, que delícia, com uma macaxeira, né? O norte, nordeste faz isso muito bem, carne de sol com macaxeira. Muito melhor do que se comer, por exemplo, embutidos. Então, se for para bater a quantidade de proteína do dia, se a pessoa tiver por hábito, consuma, porque faz bem. E aí ela tira também um pouquinho de excesso de açúcares e farináceos da refeição. É tudo a forma de preparar, porque a gente não vai comer um churrasco de manhã, mas imagina uma carne louca, uma delícia. Com pãozinho e tal, combina super com café. É uma delícia, Joyce, mesmo sei lá, é uma outra maneira de você conceber. O problema são as ideologias. Por exemplo, se você vai lá na Bíblia, nos Evangelhos, principalmente nas cartas de Paulo, ele dizia, olha, é extremamente importante que você consuma de tudo que há no mercado, porque Deus criou o planeta, criou o mundo para o ser humano. Então, tudo que o planeta produz é ideal para o ser humano consumir. E ele falava isso porque ele era um judeu bem forte, né, de família judia muito, como eu posso dizer, com muita história atrás de si. E ele sabia que na religião judaica tem uma série de restrições de alimentos. E ele dizia, não, no cristianismo nós temos que cortar tudo isso, né?
Porém, Paulo não conviveu com Cristo. E a gente não sabe, mas quem disse que Cristo também não fazia seu churrasquinho lá, seu peixinho assado, ou então um pedacinho de carne Peixe quando comia, vinha? né? Peixe, com certeza. Mas um churrasquinho, por que não? Agora, o excesso é duro, doutora, porque quando você tem fome, e se o alimento é gostoso, se a carne está bem feita, é muito difícil a gente parar, né? É que a gente, quando fala carne, sempre pensa no bovino, mas não tem só isso. Tem os carneiros, tem os cabritos e tudo isso pode ser extremamente saboroso. Você aí na sua fazenda, com certeza sabe disso muito melhor do que nós. Equilíbrio e disciplina. Nós temos um recadinho e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro falando sobre os benefícios da carne vermelha, doutora, fortalece inclusive o sistema imunológico. Com certeza, tem vitaminas e minerais, são essenciais, principalmente o zinco, o ferro, que contribui de forma significativa para o nosso sistema imune. Então é importantíssimo comer aqueles que comem, né? Aqueles que tem por hábito consumir a carne vermelha no seu dia a dia. E quem não tem, certamente vai precisar de uma suplementação. Agora, quando a gente fala em bovino, a gelatina também vem do boi, né? O colágeno. Vem, claro. E é extremamente importante, né, Joyce? Tanto é que todos os pacientes que são internados habitualmente consomem gelatina, porque faz muito bem para o corpo, é uma coisa muito boa, extremamente versátil, né? Eu lembro que eu era bem garoto quando apareceu gelatina aqui no Brasil e tinha umas propagandas que a gelatina ficava mexendo, colorida. Uau, aquilo era uma diversão e acabou ficando como uma marca de toda essa geração pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, porque guerra tem até hoje em todo lugar. Mas, enfim, gelatina é uma coisa muito boa, não é, doutora? O colágeno em si é maravilhoso. A gente tem vários tipos de colágeno no mercado hoje. Basicamente, a carne é fonte de todos eles, principalmente o colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é para a parte tanto da saúde da pele, dos cabelos, da unha, também dá movimento articular, ósseos, então muscular. Então, é ótimo consumir, né? Antigamente, a gente se falava até de consumir o quê? O pé do frango, né? Essas coisas, né? O tal do tutano, é tudo isso que nos faz muito bem. Infelizmente, sintetizados, muitas vezes são extraídos, mas não da melhor procedência e aí acabam não tendo tanto resultado. Então, quem quer ter aí o corpo bem estruturado, lembrando que o colágeno é mais de 90% aí da proteína do nosso corpo, né? Quem quer ter aí uma boa saúde física precisa do colágeno. E a massa muscular, as proteínas, né? Carne vermelha. Essencial para a formação. Muitas vezes, quando você me falou até que já foi vegetariano, muitas vezes a pessoa fala que percebe isso. Eu tô sempre cansado, tô sempre prostrado, as pessoas estão, né? Eu fico com um mau humor e muitas vezes... Eu ficava com uma cara triste. Apático, tava faltando mineral ali na sua aí. vida. E complexos, por exemplo, o complexo B, né? Que dá essa sensação de cansaço, de prostração. Por isso que a gente precisa suplementar. Agora, doutora, 170 gramas de carne bovina, 80% magra, fornece 46 gramas de proteína. A massa magra, ela deve ser prioridade para nós, né?
ela deve ser prioridade a massa magra, principalmente porque ela que gasta a energia do nosso corpo. Então a gente consegue até se alimentar de uma forma melhor, com mais qualidade, com mais quantidade, quando a gente tem bastante massa magra desenvolvida. E também para questões básicas do dia a dia, como levantar, correr, andar, a massa magra sustenta todo o nosso corpo, né? Então a gente fala muito isso, né? Que conforme vai passando a idade, infelizmente as pessoas vão deixando de comer a carne, principalmente por conta da mastigação. Então não se percebe aquilo que está acontecendo, a família não tem esse olhar atento, os idosos acabam comendo menos carne e perdendo ainda mais massa do que já se perde naturalmente na vida, né? Então, por isso que para os idosos a gente ainda fala mais. Então, muda a textura, muda a variedade, coloca na sopa, faz desfiada, coloca uma textura que consiga comer com prazer, com boa digestibilidade, porque tem pessoas que não se sentem tão bem com a digestão das carnes. E aí, o que a gente fala? Para adequar a quantidade que come. Às vezes ela pode, só adequando a quantidade, comendo um pouquinho menos, ela começa a se sentir muito melhor. E aí, certamente, ela vai ter uma boa saúde. Você é exemplo, né, Valderson? Carne faz parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação. Tem que ser, Joyce, porque caso contrário, nós precisaríamos ter um apoio, não apenas psicológico, mas religioso muito grande. Se você for pensar, por que os monges orientais não consomem a carne? Ou até muitas ordens religiosas do Ocidente evitam a carne? Porque a carne te dá muita força, te dá muita potência, te dá muita capacidade. E uma das leis da vida monástica é a obediência. Então você não pode peitar direto teu superior. Agora, se você não está envolvido com nenhum desses lados, religiosos ou políticos, tal, você pode tranquilamente fazer a sua carne dentro das possibilidades. Felizmente agora ela está um pouco mais acessível, porque teve uma época aqui no Brasil que, olha, acho que era muito cara, muito difícil. E você pode também experimentar algumas formas, como a doutora disse, tem que mudar o jeito de, o sabor não o sabor, mas a textura da carne. Eu lembro que eu era garoto, tinha aquela história de você pingar leite de mamão na carne, a papaína, que ela ficava muito macia, quase um filé. Eu não sei se isso ainda existe ou se isso procede. Podia ser apenas uma fake news daquela época, né? E agora já é outra história. Mas é isso, se você souber aproveitar, olha, não perde nada, nem o osso. A doutora Clariana pode falar sobre isso, de pingar o mamão, porque minha mãe também fazia isso. Muitas pessoas também servem churrascos, por exemplo, com abacaxi, que é riquíssimo em bromelina. Então, bromelina, papaína, tudo isso vai fazer o quê? Com que a carne fica mais digesta, ou seja, ela ajuda a quebrar essas fibras da carne e fazer com que o corpo absorva muito melhor. E tem muitos lugares também que fazem no leite, né? Não só o leite do papai, mas como leite mesmo. E fazem para quê? Carne de sol, principalmente, deixa lá muito tempo para quebrar essas fibras da carne, para deixar ela mais macia, mais suculenta e realmente parece uma manteiga depois ao comer. Agora, claro, eu não faço esse tipo de coisa. O que eu posso fazer? Eu posso comer um pedacinho de abacaxi, posso comer depois, como sobremesa, um pedacinho de papaya, que é uma delícia, e aí eu vou ajudar a digestão da carne. A carne também é riquíssima em ferro. O ferro, ele tem maior absorção quando a gente consome, que é a vitamina C. Então, às vezes, comer um pedacinho de laranja também vai ajudar a absorção de todas as propriedades da carne e também vai ajudar na questão da digestão. Então, tá vendo como eu sempre falo sobre o equilíbrio? Não é comer só a carne, é comer a carne com os vegetais, com as leguminosas, com tudo aquilo que nos faz bem para trazer uma alimentação equilibrada, saudável e sem restrição. Agora, claro, não quero comer por conta da ideologia. Tenho dó, acho que não se faz necessário, enfim. Que eu vou pro inferno. Vou pro inferno, ou tô matando muito bicho, né? Então, o que a gente faz? Tem uma onda aí de não comer bicho, segunda-feira sem carnes é muito bacana. Esse projeto aí que algumas entidades fazem. Agora, a gente precisa pensar na cadeia inteira, né? Então, se a gente tira toda a carne da alimentação de toda a população, como é que funciona a cadeia? Vai ter vegetais para todo mundo? Como é que vai ser a origem, né? O paradeiro do desemprego das pessoas? O que se faz com todo
a agropecuária do Brasil. Então, assim, precisa ser um pouco mais assertivo e inteligente de fazer a restrição, se a pessoa acredita que não se faz necessário, mas entender que alguns pozinhos, né, geralmente sintetizados, algumas cápsulas vão ser. Então, você prefere comer a carne que já está pronta ou comer os alimentos aí que são sintetizados, as vitaminas e os suplementos? Tem isso também, né? Às vezes a pessoa deixa de comer a comida de verdade para comer o dia inteiro de coisas de pó, né? Então, de manhã toma whey protein, à tarde toma uma L-carnitina, vai comendo as coisas. Por fim, se ela comesse um bifinho, seria necessário para a alimentação dela ser saudável. Temos um recadinho e já voltamos. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de morte, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Liga agora. Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Agora, ela é rica em minerais, ajuda a prevenir a anemia, a creatina melhora o desempenho do exercício. A gente fica imaginando como o vegano consegue ficar sem carne. É preciso um acompanhamento médico justamente para suplementar, para conseguir, por meio de outros produtos, o que a carne oferece. Um acompanhamento nutricional é extremamente necessário para a avaliação do que a pessoa já está comendo, trazer bastante fontes. Então, por exemplo, cogumelos, que são riquíssimos aí em proteínas, as leguminosas, que são maravilhosas, as folhas em si também se faz necessário. E tudo aquilo que vai elevar a quantidade, principalmente de proteína. Agora, muitas vezes, Joyce, as pessoas precisam entender que se faz necessário uma suplementação. Então, se você está apático, sem energia, com um mau humor, saiba que provavelmente está faltando aí um pouquinho de complexo B que a gente encontra nas carnes. Walterson, por milhões de anos, mesmo quando o homem buscou na agricultura calorias necessárias para manter a família, a preferência pela carne resistiu. Não tem como mudar normas estabelecidas aí em milhões de anos? Muito difícil, Joyce, principalmente para nós homens. Porque se a gente for pensar em termos dessa postura vegana, né, frente à vida, não como nenhum tipo de proteína animal, se a gente for pensar num biotipo, sempre são mulheres, porque elas são mais fáceis de aceitar, não de aceitar ideias, mas de tirar a carne. De bater também a questão da ingesta proteica através dos vegetais, né? Isso. Porque a mulher tem menor necessidade do que os homens de ingesta proteica. É isso. Então, essa história, depois normalmente ela é diplomada, universitária, ela não tem religião e ela normalmente tem umas tendências esquerdistas. Por quê? Porque é
uma maneira também de você chamar a atenção. Já o homem, não. O homem, como a própria doutora disse, a gente precisa da proteína e a gente vê a carne até como uma diversão, porque tem o lado da carne alimento, mas a carne também está um pouco ligada com a tentação, né? Está um pouco ligada também com essa outra carne, com essa... Enfim, essa carne mais viva, mais quente, né? Então fica difícil para a gente pensar assim, um mundo totalmente sem a carne. Muito sem graça. Mesmo porque o ciclo todo seria quebrado financeiramente falando. Exatamente. Também, né? O que faríamos com toda a produtividade do Brasil e do mundo? Então a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade, sim, mas hoje em dia as empresas são tão maravilhosas, têm feito projetos tão incríveis, têm feito tudo da melhor forma possível, realmente para agregar a saúde na vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em veganos que têm aí condições, têm acessibilidade a bons nutricionistas, a bons suplementos, é muito mais simples. Agora, aquela pessoa que não tem tanto fácil acesso, é praticamente impossível, né? Eu sempre falo isso, vegetarianos, veganos, enfim, não comem só batata, né? Comem uma série de alimentos aí de origem vegetal que precisam ser feitos e muitas vezes a suplementação é necessária. Por falar em batata, falamos recentemente sobre ser vegetal, sobre esse tubérculo e também inúmeros benefícios. Doutora, você já falou que é para evitar a fritura, consumir assado, cozido. Agora, qual que é a porção recomendada para consumo diário? Depende da pessoa, tá? Então, a gente calcula a proteína de acordo com o peso da pessoa. Então, é 1,4, 1,5, até 1,8 de proteína por pessoa. Então, se uma pessoa tem uma média de 60 quilos, ela vai precisar comer aí quase que 120 gramas de proteína por dia. Então, seria equivalente a 4 bifinhos. Mas, claro, é isso? Não é isso, porque o leite tem proteína, o queijo também tem proteínas, leguminosas também tem proteína. Então, por isso que a gente olha aquele prato colorido, variado, equilibrado, a gente vê que ali tem todos os nutrientes. Então, assim, por refeição, a gente estima aí uma unidade ou uma porção por pessoa. Homens, às vezes, um pouquinho mais, né? Mas pelo menos 150 gramas de proteína por refeição de carnes. A gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Valdrisson, muito obrigada mais uma vez. Excelente final de semana. Sempre uma alegria estar aqui, junto com você, junto com o seu público, porque a gente, não só vocês aprendem, nós aprendemos também. Cada doutor, cada doutora que vem aqui, não só nos ensinam uma forma de viver melhor, mas ensinam também maneiras de nós entendermos, apreciarmos e valorizarmos o agro, que é a grande fortuna do Brasil. Aqui é informação e conhecimento, a gente sempre fala isso. Clariana, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada, Joyce, é sempre um prazer estar aqui. E vale lembrar, né, consumam com equilíbrio, moderação, quem não consome, vá procurar um nutricionista para adequar e aí ajustar a sua alimentação, porque é necessário para a gente ter mais saúde e mais qualidade de vida. Qualidade de vida é fundamental. Gratidão a você que nos acompanha diariamente. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Nos ajude a aumentar o alcance do nosso programa e também siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Um excelente final de semana.